E hoje nós vamos meditar sobre o tema tempo de buscar a Deus. Diga comigo, tempo de buscar a Deus. Vamos ler Isaías capítulo 55. Você pode ficar de pé para a gente ler juntos esse texto. Isaías número 55, capítulo 55. Nós vamos ler o único versículo, o de número 6. Isaías 55, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos ler juntos, todos juntos de uma vez? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Outra vez. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te damos graças pela tua bênção, pela tua graça, pelo teu favor. Senhor, tu és um Deus que estás disponível, alcançável. Nós podemos te buscar e podemos te encontrar. Podemos te buscar e podemos ser tocados pelo Senhor. E eu peço em nome de Jesus que nessa hora, nesse momento, teu Espírito Santo, que já inunda e habita esse lugar e nos nossos corações, Ele mesmo nos atraia para o Senhor. Nos atraia para a tua palavra. Espírito Santo, abre o nosso entendimento para receber, para compreender, e para saiamos daqui hoje alimentados, abençoados. Pai, nesse tempo de buscar o Senhor, que nosso coração esteja completamente atraído, cheio de sede pelas coisas de Deus. Que cada um aqui receba a sua porção nessa tarde. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Todos dizem amém. Você pode assentar, queridos. Esse texto, que é o tema da nossa nova série de mensagens, que tem esse tema consagração, tempo de buscar a Deus, nos chama para buscar ao Senhor. Todos nós, irmãos, todos nós que somos salvos, temos uma natureza divina que foi nos dada e gerada pelo Espírito Santo. Uma natureza que nos chama para as coisas de Deus, que clama pelas coisas de Deus, que deseja as coisas de Deus, mas temos também uma natureza pecaminosa que ainda não foi destruída e que de vez em quando, chama a gente para as coisas da carne, ou, por que não dizer, sempre está chamando a gente para as coisas da carne. Por isso que você precisa decidir a quem é que você vai alimentar mais. Você precisa alimentar seu espírito. Você precisa buscar ao Senhor. E aqui está dizendo que é necessário buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Porque significa que em algum momento nós vamos ter um tempo em que essa possibilidade de achar o Senhor vai acabar. E esse tempo é quando duas coisas acontecem conosco. A primeira é quando nós morremos. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não há esperança depois da morte. Não há nada que possa ser feito depois da morte. Você precisa fazer agora. Você precisa decidir agora buscar o Senhor hoje, agora. Depois da morte não há nada que a gente possa fazer. Não há nada que ninguém possa fazer. Por isso precisamos buscar hoje. Precisamos ter sede de Deus hoje. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto. Primeiro, peça ao Senhor para colocar sede de Deus na sua vida. Diga para o seu vizinho, você precisa ter sede de Deus. O salmista, no Salmo 42, versículo 1, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está dizendo que assim como uma corça que deseja incessantemente por correntes de águas, porque ela quer se esconder dos predadores, e ela precisa se esconder para fugir do alcance dos seus inimigos,
O salmista toma essa metáfora e diz: olha, Senhor, é assim que a minha alma deseja. Eu estou desesperado pela tua presença, como a corça deseja pelas águas. Você já chegou um tempo, ou um dia, ou um momento na sua vida em que o seu desejo por Deus é tão intenso que nada pode satisfazer o seu desejo? Nós sabemos que dentro de cada ser humano há um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido com as coisas de Deus. Só o coração de Deus em nós pode nos satisfazer. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse certa vez, lá em João 7,37, ele estava numa grande festa, na festa dos tabernáculos, o último dia, é uma festa que durava uma semana, 7 dias. No último dia da festa, Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Você tem sede de Deus? Você tem sede das coisas de Deus? Então corra para Jesus, porque Jesus tem água para lhe dar, tem água da vida para lhe dar. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Todos nós precisamos beber dessa água, mas você e eu precisamos buscar, você e eu precisamos ir atrás, você e eu precisamos nos esforçar para saber aonde nós podemos ter essa água, como nós podemos descedentar a nossa sede. E para isso você precisa saber que Deus te ama. Diga: Deus me ama. 1 João capítulo 3, versículo 1, o apóstolo diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado porque você é amado. Diga: eu sou amado. Eu sou amada do meu Pai. Deus é amor e Ele nos ama de forma incondicional. Não é porque eu fiz alguma coisa boa, não é porque você fez alguma coisa que atraiu a presença de Deus. Deus lhe ama porque Deus decidiu nos amar, e Ele nos ama sempre. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vai aumentar o amor de Deus por você ou vai diminuir o amor de Deus por você. Deus é sempre amor e o seu amor é imutável. Diga amém. Mas não somente eu preciso ter sede de Deus e não somente saber que Deus me ama, mas eu preciso também saber, antes de buscar a Deus, que Deus quer falar comigo. Diga: Deus quer falar comigo. Você já tentou falar com uma pessoa que não quer falar com você? É horrível, né? Você quer falar, você quer chegar, mas a pessoa não fala, não responde, é monossilábico, não está afim de conversa, né? E você insiste, e o que acontece? Você fica triste, não tem como ir adiante dessa conversa, não é verdade? Deus nunca vai fazer isso. Todas as vezes que você se dirigir a Ele, Ele quer falar com você. Ele deseja falar com você. Ele fala conosco através, principalmente de onde? Através da palavra. Por isso que eu e você precisamos ler, meditar, estudar a palavra, porque Ele vai falar conosco através da sua palavra, sim ou não? Você viu aqui a irmã Natália aqui falando sobre o material para as crianças. O que é aquilo? Traduzir a palavra na linguagem da criança, porque Deus também vai falar com as crianças. Amém ou não amém? Deus fala com as crianças, sim. Amém, glória a Deus. Portanto, quando Jesus estava no finalzinho do seu sermão, chamado Sermão do Monte, que está escrito lá em Mateus capítulos 5, 6 e 7, ao final do capítulo 7, quando Jesus falou todas aquelas coisas, Ele disse assim, capítulo 7, versículo 24, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que esse texto está falando é que você ouve as palavras de Deus e você precisa colocar em prática. Você ouve, Deus falou com você e você precisa obedecer. Deus fala também conosco através de outras pessoas, sim ou não? Deus fala conosco através dos nossos pais. Deus fala conosco através dos nossos líderes, dos nossos pastores. Deus fala através de circunstâncias, mas Deus, se lembre, nunca
jamais vai falar alguma coisa por qualquer pessoa ou qualquer outra maneira que vai de encontro ou contradizer o que ele já falou na sua palavra. Qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer argumento que for contrário ao que a palavra de Deus já ensinou, você pode considerar que isso não é de Deus. Portanto, todas as vezes que você se aproximar do Senhor, desejar se aproximar dele, saiba que Deus quer falar com você. Mas a quarta coisa é que eu também preciso saber que eu preciso falar com Deus. Deus não somente deseja falar com você, mas eu preciso falar com Deus, eu necessito falar com Deus, a minha alma deseja falar com Deus todos os dias. Você já ouviu falar no crente domingueiro? O crente domingueiro só vai na igreja no domingo, quando leva a Bíblia, leva só no domingo, e hoje nem leva mais, porque hoje já tem Bíblia no celular, né? E aí ele nem leva mais, né? Passa a semana inteira sobrevivendo daquela comida espiritual que ele recebeu lá no domingo, né? Mas a Bíblia nos adverte que nós precisamos meditar na palavra todo dia, dia e noite, o tempo todo. Deus precisa que nós entendamos isso. Eu desejo, mas eu preciso falar com Deus. O salmista expressa isso em Salmo capítulo 5, versículo 3, e diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Quando você ora, você tem expectativa que Deus responda? Quero desafiar você a orar esses 40 dias e todas as vezes que você orar, ore com uma grande expectativa, Deus vai responder sua oração. Quem crê, diga amém. Por quê? Porque Jesus prometeu. Mateus capítulo 21, verso 22, ele disse: tudo o que pedirdes em oração, em meu nome, crendo recebereis. Tudo que você pedir em oração, em nome de Jesus, se você crê, você já recebeu, diga amém. Quinta coisa, eu estou decidido a buscar a Deus. Essa é uma coisa que você e eu precisamos tomar, é uma decisão. Você pode decidir não buscar o Senhor também. Dizer, não quero. Há muitas pessoas que falam, não quero. Quero viver minha vida, do meu jeito, da minha maneira, né? Outros até acham que não existe Deus. Outros dizem, eu não sei, não acho que tem Deus, porque eu nunca vi, né? Não consigo falar com alguém que eu não vejo, né? Nós falamos com Deus porque a Bíblia diz que nós podemos acessá-lo pela fé. A sua fé acessa a presença de Deus, diga amém. Quando você decide buscar o Senhor, acontece o que está descrito em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, olha aqui, olha só, olha para mim agora. Isso aqui significa, amados, que a cura da nossa terra, a saúde da nossa terra, não está na mão do governo. Aqui não está dizendo se o governo se humilhar e orar, não. Não está dizendo se os políticos, não está dizendo se o presidente da república. É claro que é muito importante você escolher em quem você vai votar, porque isso vai afetar os destinos do Brasil, com certeza. Mas a chave para trazer cura à nossa terra não está na mão deles. Não está na mão dos empresários, nem daqueles que têm dinheiro, nem daqueles que têm influência. A chave está na mão do meu povo, diz o Senhor. É se o meu povo, é se você, diga para o seu vizinho, é se você. Se você se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor vai ouvir, vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. Deus está à espera, irmãos, dessa minha decisão. Nós precisamos
gastar menos tempo colocando a culpa em alguém, colocando a culpa no governo que não deu certo, nos políticos que não deram certo, na galera que só enveredou pela corrupção. Nós temos que orar contra essas coisas, sim, é verdade, mas nós não podemos ficar só esperando que essas coisas aconteçam ou que essas pessoas mudem enquanto nós não fazemos a nossa parte. E eu vou dizer uma coisa a você: os próximos 40 dias haverá centenas de igrejas no Brasil e milhares de cristãos no Brasil inteiro que estarão fazendo essas orações por 40 dias. E eu vou dizer uma coisa a você: há mais poder liberado nessas orações do que em todos os decretos que o presidente da República já foi capaz de fazer. Há mais poder nessas leis de Deus que você vai declarar sobre o nosso país, sobre a nossa casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Há mais poder liberado na sua oração, na oração do povo de Deus, do que em todas as leis que o Congresso Nacional já fez até hoje. Então tome a sua posição e haja, e defina, decida buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou me acordar mais cedo. Eu vou chegar na vigília na hora. Eu vou fazer parte da oração da manhã. Eu vou jejuar. Eu vou entrar nessa. Eu vou tomar as armas espirituais e vou batalhar junto com meus irmãos. Eu creio que Deus vai salvar nosso Brasil. Eu creio que vai abençoar minha família. Eu creio. Sexto e último lugar, eu não vou deixar que nada nem ninguém me desvie desse alvo. Saiba que durante esses dias, 40 dias, muita coisa vai acontecer. Muita distração vai acontecer. Muita gente vai querer roubar seu tempo. E a gente sabe que tem um inimigo que não deseja que ninguém ore, porque ele sabe do poder, do estrago que a oração faz no arraial dele, que é Satanás. Ele não quer que você ore, ele não deseja que você ore. Ele vai criar todo tipo de situação para você perder o bonde da oração. Ele vai criar situações para atrapalhar você. Mas você precisa tomar essa decisão: não vou deixar que nada, nem ninguém me desvie desse alvo. Jeremias 29:13, o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos encontrar o Senhor, irmãos. Há uma promessa. O Senhor está dizendo: vocês vão me achar. Vocês vão me buscar e vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Irmãos, o que significa isso? Significa que você busca a Deus não porque você está interessado em alguma coisa que Ele vai te dar. Ele vai nos dar muito, Ele já tem dado muito, e Ele dá mesmo. Você deve esperar muito dEle, deve. Deus quer fazer você prosperar, com certeza. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é tudo, provedor, Deus é maravilhoso. Mas não existe nada comparado com o simples fato de você encontrar Deus com qualquer outra coisa que Ele possa te dar. Só viver na sua presença já é o bastante. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orem sem cessar, orem sem parar. Em outras palavras, ele estava dizendo: mantenha a comunhão com Ele sempre, 100% do tempo. Oração não é só aquele momento que você para e ora e depois sai da presença de Deus. Não, você continua orando. Você levanta cedo e ora. Você toma café e ora. Você sai para trabalhar, continua orando. Você ora em espírito. Você está dirigindo, ora. Sem fechar os olhos, claro, né? Você vai para casa, ora. Você está orando. Você está trabalhando, fazendo alguma coisa, está orando em espírito. Em alguns momentos você vai parar o que você está fazendo e dizer: agora é hora de eu voltar,
como Daniel fez. Daniel 6 diz que Daniel orava pelo menos 3 vezes por dia, de manhã, tarde e à noite. E ele então, nesse momento, separava. Você tem momentos durante o dia que você separa para orar? Diz o texto, Daniel 6, capítulo 6, que Daniel abria as janelas que dava para a banda de Jerusalém, porque ele estava em Babilônia nessa época. Ele era um dos primeiros ministros de todo o império, vasto império babilônico, depois Medo-Persa. Um homem muito ocupado, um homem de alta capacidade, um ministro da economia assim, fantástico, de uma habilidade enorme. O rei confiava muito nele. Ele tinha muitas coisas para fazer. Ele não era um empregado que tinha 8 horas para cumprir, apenas. Ele era um homem que tinha responsabilidade de administrar os negócios do rei. Mas ele não deixava de orar 3 vezes por dia. Ele orava e dava graças a Deus. Você precisa orar, eu preciso orar, irmãos, todos os dias, não só pedindo. Nós vamos orar esses dias também agradecendo a Deus. Dá graça, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por poder respirar. Obrigado por poder me locomover. Coisas que a gente nem percebe, você vai agradecer a Deus. Amém, queridos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E por último, para encerrar, nós precisamos remover então as barreiras, os obstáculos, os impedimentos que nos bloqueiam o buscar a Deus. Quero mencionar somente 4 coisas. Primeira coisa que você precisa remover é a preguiça. Amém ou não amém? É a preguiça de buscar o Senhor. Somos preguiçosos, sim ou não? Diga, eu não sou preguiçoso, em nome de Jesus. Eu sou. Vou me levantar mais cedo. 3 amém aqui, glória a Deus. Quando o Espírito me chamar, eu vou estar atento e vou parar o que eu estou fazendo e vou orar. Todos os dias eu vou orar, clamar a Deus, eu vou agradecer a Deus, vou dar graças, não vou ser preguiçoso. Segundo bloqueio, a falta de disciplina e perseverança. Pessoas que até começam, mas depois deixam pelo caminho. Amanhã, primeiro dia, você vai estar firme. Mas eu quero profetizar na sua vida que no dia 5 de outubro você continua firme. E que no dia 6 de outubro você não vai parar mais de orar. Quem vai dizer amém? Continua. Disciplina, firmeza, perseverança. Terceiro impedimento, terceiro bloqueio, pecado. Não tenha pecado de estimação na sua vida. Pecado precisa ser confessado, perdoado e deixado. A Bíblia diz: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você identificou o pecado na sua vida, se livra dele rapidamente. Vai para o Senhor, corre para Ele, confessa: Senhor, pequei, estou errado, me ajude, me perdoa. Jesus sempre vai perdoar, sempre. Nenhum coração arrependido jamais voltou da presença de Deus sem que fosse perdoado. Então você corre sabendo que você vai ser perdoado. E você deixa e alcança a misericórdia. E por último, 4º inimigo, o diabo. O diabo vai fazer de tudo para você não orar. O diabo vai fazer de tudo para você parar o jejum no meio do caminho. O diabo vai fazer de tudo para você não ter tempo de orar. Algumas coisas vão acontecer, ou vão tentar acontecer nesses momentos que você vai separar para orar, para ler a Bíblia, para meditar. O cachorro vai começar a latir. A vizinha vai chamar para pedir não sei o quê. Alguém vai ligar. Por isso você já fica esperto, já bota lá no modo avião.
Sabe o que é modo avião, né? Desliga mesmo, pronto. É melhor desligar. Naquele momento ali, ninguém vai ligar para você. Se ligar, vai esperar, porque você está numa audiência com alguém mais importante. A sua vitória e a nossa vitória, irmãos, está na dependência do Espírito Santo. Nós não vamos fazer esse tempo de jejum e oração confiando na nossa própria força. Nós sabemos que nós não temos força nenhuma, mas o Espírito Santo tem. E Ele já nos deu essa força e essa esperança, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, chamar aqui a banda.